A graça e a paz do Senhor Jesus, casais abençoados, bom dia a todos. Estamos no 14º dia da nossa oficina para casais, nessa maratona conjugal de 21 dias edificando o nosso casamento. E hoje eu quero ministrar sobre algo muito importante do nosso casamento, sobre a nossa vida financeira. Eu quero te fazer uma pergunta: endividados mais felizes? Será que é possível viver assim? Então, vamos falar sobre essas questões financeiras. Então, veja bem, uma parte muito importante do nosso casamento é a nossa vida financeira. E sempre haverá muitas discussões a respeito da nossa vida financeira em nosso casamento. Sabe, o dinheiro não é uma garantia de felicidade em nosso casamento, mas também quando não os tratamos com devida importância, problemas financeiros são a grande raiz da maior causas de separação entre os casais. Muitos divórcios acontecem por causa da vida financeira, por causa dos conflitos que acontecem no casamento. Então é normal enfrentar problemas financeiros, mas é preciso construir o quê? Um relacionamento conjugal tão sólido que a pessoa possa resistir quando os dias maus vierem. Então veja bem, nós estamos aqui nesse dia para tratar sobre isso, para sermos o quê? Edificados, para ter sabedoria financeira. Como nós lidamos com o nosso dinheiro traz um grande impacto em nossa vida, na nossa família e no nosso casamento. Então, a maneira que você trata ele, isso vai ressaltar em muita coisa que envolve o seu casamento. Então, o que devemos fazer para manter a nossa vida financeira sob o controle, sem perder o romance? Será que é possível isso? Tratar sobre questões financeiras e ainda assim o casal está estável, vivendo romance? Então, veja bem. Então, como nós podemos manter o casamento e as finanças equilibradas? Então, eu gostaria de compartilhar com você pelo menos 8 passos para manter o seu casamento e a sua vida financeira saudável. E a primeira questão é: consagre-se ao Senhor o seu dinheiro. Você tem que entender que todas as coisas são para o Senhor. Então, o primeiro passo que nós devemos é reconhecer que tudo que nós possuímos vem do Senhor. É tudo por Ele e para Ele são todas as coisas. Então nós precisamos de consagrar o nosso dinheiro. Precisamos então de entender que nada que eu tenho hoje, se você é alguém que teme a Deus, claro, e acredita em Deus. Se você falar para um incrédulo, ele vai falar: não, eu tenho porque eu ganhei, porque eu trabalhei. Mas nós estamos aqui nessa oficina, debaixo da presença de Deus, entendendo os princípios de Deus, da palavra, para podermos viver um casamento feliz. Então veja bem, conforme está escrito na palavra, tudo é para Ele, tudo foi criado por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Tudo é para Ele. Então, primeira coisa, consagre o seu dinheiro. Segundo, trabalhem duro e honestamente. Sabe, muitos casais, eles relutam em se casar até que tenham condições financeiras para prosseguir no casamento. Sabe, isso está correto. Isso está correto, porque vão eliminar muita dificuldade, né? Se é um casal prudente, se é um rapaz prudente, se é uma menina prudente. Se eles têm esse pensamento e trabalham para que lá eles possam pelo menos ter uma condição de ter uma casa, alugar uma casa, comprar os móveis da casa, quando eles entrarem no casamento, certamente será mais fácil. Mas a Bíblia, olha só a linguagem da Bíblia, em Provérbios 24, 27, olha só o que diz: não construa sua casa, nem forme o seu lar, até que as suas plantações estejam prontas e vocês estejam certos de que podem ganhar a vida. Olha que Provérbios 24, 27.
está aqui nos ensinando um princípio. Que princípio? Trabalhar duro para podermos o quê? Ganhar a vida. Trabalhar duro é algo que deve ser aprendido antes de se casar, né? Talvez você você tem uma filha, um filho aí, ou você conhece uma pessoa e ela tem admiração a um rapaz, sabe? A primeira qualidade que o homem, a mulher deve observar no homem, se ele é trabalhador, porque casar para depois aprender a trabalhar, talvez alguns não vão ter tão gosto assim. Conta-se que certa vez uma menina foi levar seu futuro noivo para conhecer o pai, e ali eles jantaram, e após o jantar a mãe falou assim: olha, leva o fulano de tal para vocês dois conversarem, para você conhecer o rapaz, para saber quais são as intenções. E ali, ele no escritório, ali num lugar mais reservado, ele perguntou para o rapaz: ei, quais são os seus planos, o que você faz, o que você trabalha? Ele falou: não, eu não trabalho ainda, eu sou estudioso, eu estudo a Bíblia, eu creio no Senhor. Aí o pai falou: isso é um ponto positivo, mas como que você acha que você vai dar conta de comprar uma casa, para dar uma casa, um lugar para minha filha e você morar? Falou assim: olha, eu por enquanto estou estudando, mas Deus vai prover. E assim ele foi perguntando sucessivamente sobre como seria para tratar os filhos, como seria para comprar os móveis, como seria para comprar a aliança, e ele relutando: Deus proverá. Aí depois eles saíram ali do escritório e a mãe chegou para o pai e falou: e aí, o que você achou? Falou: olha, um rapaz temente a Deus muito bom, ele crê em Deus e ele acha que eu vou prover ele. Ou seja, muitos casais, por infantilidade, eles depositam toda a dependência aos seus pais. Eu creio que a maioria aqui não, são casais mais maduros, mas talvez você no início pensava assim, ou talvez você que está aqui comigo e é um casal ainda novo, ainda tem esse pensamento. Deixa eu te falar algo: você tem que construir uma vida financeira totalmente independente dos seus pais. A prosperidade bíblica é completamente relacionada ao trabalho. Por quê? Porque pessoas que não aprenderam a trabalhar duro antes de solteiro, ele vai para o casamento pensando em ganhar dinheiro fácil, ganhar na loteria ou buscar um jeito mais fácil de ganhar dinheiro. Mas entenda o seguinte: a própria Bíblia aprova o trabalho, comer do fruto do trabalho das nossas mãos. Olha só Provérbios 10, verso 4, o que diz: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a riqueza. Amém? Terceiro, planeje os seus gastos juntos. Planeje todos os gastos da família junto, um com o outro. Vocês sentarem, por ali, anotar. A palavra de Deus diz que os planos dos diligentes tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Provérbios 21, 5. E o que acontece, irmãos? Nós temos que entender o seguinte, que nós não podemos ter pressa para gastar. E o que acontece com a grande maioria das pessoas quando pegam o seu salário, o seu rendimento nas suas mãos? Elas têm muita pressa para gastar e muitas vezes se precipitam, sabe? Não compre nada por impulso. O dinheiro deve ser tratado com maturidade, sem muita paixão envolvida. Com maturidade e sem muita paixão envolvida. Todo gasto deve ser planejado com lucidez e realismo. Veja bem, se você quer prosperar, você precisa planejar bem e ajustar as suas finanças, para que você possa ter condição de crescer rendimento e patrimônio. E para onde o seu dinheiro está indo. Amém? Então você tem que ser diligente, porque o que acontece? A maioria das dívidas, elas vêm não por compras
Porque existe, eu vou falar com você, existe dívidas legítimas. Mas a grande maioria que nós criamos não é legítima, são pressa. Ou seja, às vezes você quer um celular novo. E o seu está muito bom ainda, mas por causa que lançou outro mais avançado, com mais tecnologia, a pressa de ter o outro pode gerar uma grande dívida. No caso, o diligente ele faz o quê? Não, peraí, o meu ainda está bom, vou poupar, quando eu tiver mais condição, eu posso comprar. Do que, não, mas é sem juro, divida aí 10, 12 sem juros. Não é porque se você dividiu 10, 12 sem juros, que você fez uma boa compra. Não, não é uma necessidade, mas se é algo, se o seu estragou, está com defeito, tudo bem. Mas você só dividiu a dívida em mais tempo. Mas a dívida, ela é real. Então, não tenha pressa. Quarto, entregue o dízimo de tudo que ganharem. Amém? Esse é um princípio que nós temos que praticar. Se você quer ser um casal que prospera, que anda debaixo da bênção do Senhor, você tem que consagrar tudo que você tem. Seus filhos têm que ser consagrados ao Senhor, seus bens e suas finanças. Então, todo casal precisa entregar o dízimo de tudo que ganha. Precisamos honrar ao Senhor com tudo que nós temos. Veja bem, Provérbios 3, versículo 9 ao 10. Honra ao Senhor com todos os bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe, o dízimo não é somente uma promessa de prosperidade. Nós precisamos devolver a Deus uma parte daquilo que Ele nos dá. Então, olha só, isso lembra-nos que não estamos vivendo aqui, quando você entrega o seu dízimo, ele te faz lembrar que você não está vivendo aqui apenas para você mesmo, mas ele nos lembra que Deus é doador de tudo e que nós temos o quê? Nós temos um amor pelo reino, pela obra dele, e temos um compromisso com a obra dele. Então veja bem, eu e você nós temos que entender isso. Quinto princípio para nós podermos viver felizes sem dívidas. Seja econômico e poupe. Sabe, não há meios de você prosperar a não ser economizando e fazendo poupança. Se você não guardar e acumular, sabe, não haverá multiplicação de rendimento. Aquele que não poupa jamais prospera. Poupar significa o quê? Separar uma parte do dinheiro para guardá-lo todos os meses. Mas poupar também significa cortar gastos. Se por um lado não está conseguindo ainda separar uma parte, então isso significa que você tem que cortar alguma parte do gasto. Olha só, Provérbios 21:20, o que diz? Tesouro desejado e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os desperdiça. Então, desperdiçar é coisa de insensato, sabe? Eu creio que pesa sobre o homem a responsabilidade de ser o provedor da casa. Essa é a responsabilidade do homem. Isso não quer dizer que a mulher não possa trabalhar fora de casa. Pode. Mas a responsabilidade do provimento é do homem. No entanto, a responsabilidade de administrar a casa é da mulher. Ou seja, a responsabilidade das dispensas, de tudo aquilo que envolve, né, a conta, ver como que planeja. Isso faz parte da responsabilidade da mulher. Sexto, não façam dívidas, mas ofertem com alegria. Precisamos sempre ser gratos e contentes pelo que temos. Isso é um princípio para prosperar. Se chama contentamento. Contentamento vai levar você a prosperar. Por quê? Porque quando você é contente, você não vai ter pressa para gastar o seu dinheiro, porque você está contente. Você vai avaliar,
você vai valorizar o que tem. E o que acontece? Quando nós valorizamos, nós estamos o quê? Quando não valorizamos, desculpa, o que acontece? Isso vai gerar um descontentamento dentro de você. E por isso, o que nós somos propensos a fazer dívida? As dívidas são uma fonte terrível de conflito em nosso casamento. A ordem bíblica é que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Romanos 13, 8. Sabe, uma das regras básicas para um casamento feliz é gastar menos do que ganha. Esse é o objetivo básico de todo orçamento doméstico. Amém? Sétimo, gastem com sabedoria e desfrutem da bênção. Então, nós temos que gastar com sabedoria. Há uma diferença entre riqueza e prosperidade. Há uma diferença enorme. E o Senhor não diz que todos os seus servos serão ricos, mas certamente diz que todos podem prosperar. Todos. Amém? E quando você entende isso aí vai trazer um grande descanso na sua vida. Por quê? Porque eu quero falar para você, a maioria das pessoas relacionam prosperidade com a maneira a qual ela não é. Vou dar um exemplo aqui para você entender o que é prosperidade. Vamos supor que João, dando um exemplo aqui para você, João, ele é solteiro, ele tem um lote, construiu um barracão no fundo do lote, trabalha numa empresa na produção e ganha ali R$1.500. E temos o Pedro. Pedro, por outro lado, ele é um solteiro, ele ganhou uma grande herança, 10 fazendas com 10.000 cabeças de gado cada fazenda, e tem uma casa, um palacete. Então ele é rico, amém? No entanto, passando 10 anos, o que aconteceu com João? João, ele soube poupar, ele construiu uma casa, ele casou-se, teve filhos e vive bem com a sua família. João prosperou, amém? Mas o que aconteceu com Pedro? Ele não soube administrar o que ganhou. Ele, em vez de ter 10 fazendas com 10.000 cabeças de gado, ele agora tem 5 fazendas apenas com 1.000 cabeças de gado em cada uma. Ele continua rico, porém não prosperou. Você está entendendo aí a diferença entre prosperidade e riqueza? Então, muitos talvez não vão enriquecer, mas têm o direito da promessa de prosperar. E eu quero falar para você, você vai prosperar com sabedoria, com inteligência, com temor no Senhor, fazendo as coisas certas, não tendo pressa, não sendo guiado pelo espírito do mundo, porque eu quero falar para você que o mundo inteiro, o sistema do mundo trabalha para que você fique endividado, para você ter uma vida abalada, porque o mundo ele é tão rápido nas coisas, na evolução, e isso vai gerando o que? As propagandas cada vez mais no visual, usando tudo para você ficar ansioso, para você ter decisões precipitadas, para você ser muito rápido para gastar o seu dinheiro. Se tem um lançamento de um novo iPhone, dando um exemplo ali, faz uma grande mídia, tudo, vai lançar agora só 10.000 peças e os primeiros serão. Então, todo esse trabalho para te deixar ansioso, para ser precipitado, para você deixar de ter sabedoria e gerar muita dívida. Então, se o Senhor, olha só, se o Senhor os tem prosperado, não se sinta também constrangido em não desfrutar das bênçãos do Senhor. Então, eu quero falar para você, é direito seu fazer uma viagem com a sua família, é direito seu você ter um lazer, tudo é direito seu. Claro, se Deus está prosperando, desfruta, porque se você não desfrutar,
você não está desfrutando da bênção a qual o Senhor está te dando por direito. Mas seja sábio e cauteloso. Não perca a alegria do desfrute. Porque se você relacionar a sua alegria só em coisas, sabe, o princípio do contentamento não vai acontecer na sua vida. Porque coisas mudam, coisas elas evoluem. E se você tiver amor só em coisas, então você vai ficar escravo disso. Amém? A palavra de Deus que diz, a obra do justo conduz à vida, e o rendimento do perverso ao pecado. Provérbios 10:16. E o último princípio para você prosperar, para você sair da condição da dívida, para você viver feliz, é o que? 8º lugar. Não ponha sua confiança no dinheiro. Amém? Então, uma coisa que nós não podemos colocar a nossa confiança é no dinheiro. Muitos acreditam que é quase impossível terem uma vida financeira equilibrada. Isso está associado com a série de conceitos equivocados que nós carregamos. E eu quero falar aqui alguns conceitos equivocados que muitas pessoas carregam, e isso impede as pessoas resolverem questões de dívidas e também impedem deles prosperarem. Então, o primeiro equívoco é o pensamento de que no meio de uma crise financeira o que precisamos é de mais dinheiro. Esse é o primeiro equívoco. Por quê? Por que você não precisa de mais dinheiro? Porque se você ganhar mais dinheiro, da forma que você lida com dinheiro, você vai gerar uma dívida maior. Rapidamente você vai perder esse dinheiro que você ganhou. Mas o que você precisa? É de sabedoria para administrar o que já tem. Segundo conceito errado e ideia de que no meio de uma crise não se deve pedir, mas esperar a ajuda de outros. Isso é um conceito errado, porque as pessoas não são oniscientes, elas não sabem o que você está passando. Não adianta chegar com cara feia, ficar reclamando da vida, emitindo sinais do seu problema. Seja claro naquilo que você está passando. Por exemplo, se você tem uma pessoa que pode lhe ajudar com conselhos administrativos, com sabedoria ou até mesmo com recursos, você tem que ser claro, peça ajuda. Não espere que o outro adivinhe o seu problema, mas busque aconselhamento com pessoas espirituais, com pessoas que têm sabedoria na área que lhe falta sabedoria. Terceiro, conceito errado é que pensamento que toda crise vão nos fortalecer. Presta bem atenção. Muitos pensam assim, depois que eu passar disso, isso vai me fortalecer. Pode ser que sim, ou pode ser que não. Fortalece quando você faz o quê? Esforça para aprender com a crise. Quando você se esforça para aprender com a crise, como, por exemplo, poupar, abrir mão, sacrificar, para resolver o problema, isso vai lhe dar um valor que você não tinha. Amém? Mas se você continuar da mesma forma e após a crise vem outra crise, vai ser um ciclo vicioso, a qual vai desgastar o seu casamento. E não vai te deixar mais forte em nada, só vai trazer canseira, enfado para a sua vida. Quarto conceito equivocado é a ideia de que não podemos ser felizes abrindo mão de coisas, só para aumentar o nosso orçamento. Amém? Isso aí é uma mentira do diabo. Ou seja, mas espera aí, cortar o canal da Premier, de ver o meu futebol, se não está cabendo no orçamento, corta. Eu vou contar para você. Você vai conseguir viver sem ver a Premier. Isso é coisas que são diversas. Nós conseguimos viver sim, só que será um processo de sacrifício, de abrir mão. Você precisa mudar o seu conceito materialista, de que pessoa só é próspera e feliz se tem um monte de coisa, se tem acesso a um monte de coisa.
Isso não significa prosperidade e nem vai te trazer felicidade. E o último conceito errado é o pensamento de que a crise é grande demais e não conseguiremos vencê-la. Isso é um conceito equivocado. A palavra do Senhor diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Filipenses 4,13. É o Senhor que te fortalece. Ele vai te fortalecer a abrir mão de coisas. Ele vai te fortalecer a ter sabedoria, menos pressa e mais paciência. Ele vai te fortalecer a tudo. Porque nós cremos, e eu vou orar com você nesse dia. E eu quero pedir aqui que você vai ter as tarefas do dia. Hoje eu não vou falar aqui não. Você juntamente com a sua esposa, vocês vão sentar-se durante o dia ou outro momento para vocês trabalharem na questão do orçamento, orarem, pedir a Deus sabedoria. Sabe, muitos maridos, para não gerar conflito com a esposa, esposas imaturas, obrigam os maridos a fazerem dívidas com coisas que não vão trazer felicidade nenhuma. Era apenas um desejo do momento. Roupa, elétrico, muitas coisas assim também os maridos. Então vamos ter sabedoria. Sabe, não trate a sua esposa como criança, para evitar conflito. Sua esposa, ela é uma mulher de Deus e você tem que ajudar ela a amadurecer, para ela cooperar com você na administração do lar. Então, nós estamos aqui nessa jornada buscando um caminho para podermos viver felizes para sempre, termos um momento de graça, de paz no nosso casamento. E uma das coisas que nós temos que saber resolver é a questão financeira, para não ser um bloqueio, nem uma raiz do maligno, para houver brechas na nossa vida, para trazer discórdias e muitas discussões. Não leve nada para o lado pessoal, já trabalhamos sobre isso, sabe? Talvez você pense, meu marido, quando é para mim, o meu marido não importa. Não leve para o lado pessoal. Nós temos que pensar no nosso casamento, que é uma equipe, nossa casa é uma equipe, que tem um cabeça, que tem ajudador e tem os filhos. Todos estão ligados um ao outro. Ninguém é mais importante do que o outro, mas todos estão trabalhando junto para que a casa entre em prosperidade. Amém? Então quero orar com você. Logo após da oração, você juntamente com a sua esposa vão compartilhar e vão orar juntos. Amém? Amém. Pai de amor, nesse dia eu estou aqui orando por esses casais, para que o Senhor possa cuidar, abençoar, suprir, ó Deus, trazer sobre nós sabedoria financeira. Ó Deus, nós queremos, ó Deus, não viver debaixo de escravidão de dívida, mas nós estamos aqui nesse tempo, nessa maratona, para trabalhar em todos os nossos conceitos e ideias a respeito de um casamento feliz, de prosperidade. Eu sei que o Senhor, Pai, trará sobre nós, nesse tempo, mudança de ideia, transformação na nossa vida, para podermos, ó Pai, viver em todas as áreas do nosso casamento felizes, inclusive a nossa vida financeira. Que o Senhor nos dê muita sabedoria para podermos tratar e lidar com o dinheiro, ó Deus, da maneira, com maturidade, assim como o Senhor nos ensina na Tua Palavra, assim como cada provérbio aqui que nós meditamos nesse dia. Por isso, Espírito Santo de Deus, libera a tua vida, libera o teu poder, traz constrangimento, quebrantamento ao nosso coração, para podermos abrir mão daquilo que veio para roubar a prosperidade da nossa vida. E assim eu abençoo cada marido, que o Senhor possa abençoá-lo, para eles serem verdadeiros supridores, manetedores, provedores do seu lar. E assim também as esposas, para que venham ser fiéis, ó Deus, em sua administração do lar. E assim nós oramos e pedimos ao Senhor a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então Deus abençoe a sua vida. Agora compartilhe com a sua esposa e logo após ore juntos. E no tempo faça as tarefas, que será uma grande bênção para a sua vida, tá bom? Beijo no seu coração e até amanhã para mais uma aula. Paz. Tchau a todos.